Muito bem, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. Estamos hoje aqui para o nosso culto de oração, onde nós tiramos esse momento especial para estarmos juntos orando e buscando ao Senhor, em espírito e em verdade, estando intercedendo para aqueles que tanto necessitam. Vamos agora nesse instante estar tendo a palavra de oração, depois estaremos ouvindo um hino, para a nossa edificação espiritual, para estarmos louvando ao Senhor, e depois estaremos ouvindo a palavra do nosso Deus. Fique conosco, que Deus possa falar grandemente ao seu coração. Nós não podemos nos abraçar, mas sinta-se abraçado em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esse instante maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado por estar na tua presença, por essa oportunidade que nós temos de servir a Ti, de sermos Teus servos. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona jamais. O Senhor é um Deus presente, um Deus atuante, um Deus que cuida da Tua igreja, um Deus que ouve o nosso clamor. E te pedimos agora, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua santidade, ó Pai, possa nos impactar grandemente, para que possamos crescer poderosamente na Tua graça, no Teu conhecimento, para que possamos cada vez mais sermos fortes em Ti, ó Pai. Abençoa o dia de hoje, abençoa o povo de Deus que está reunido, cuida de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém.
suaves de oração. Me lembrarei com gratidão das horas suaves de oração. Dando sequência ao nosso culto, vamos agora ouvir a palavra do Senhor, ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer, que Ele preparou para o nosso coração. Eu queria ler com vocês um texto, estudar um texto hoje, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. É um texto conhecido dos irmãos, um texto que fala dos primórdios da igreja, quando a igreja começou, quando a igreja estava nascendo, na realidade, sendo plantada, a nossa igreja mãe, que é a igreja lá em Jerusalém, a igreja formada pelos apóstolos, mais aqueles que creram em Jesus Cristo, que foram alcançados, e o povo de Deus estava crescendo naquele instante. Então vou ler esse texto da palavra de Deus para vocês, você possa aí meditar de todo o seu coração. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Se você não tem a sua Bíblia à disposição agora, talvez você está no trânsito, talvez você está em casa, no seu quarto, vai aparecer na tela aí o nosso texto bíblico, tá bom? A minha versão é a versão revista e atualizada. Diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. É um texto maravilhoso, é um texto que fala, como eu falei no início, do início da igreja, quando a igreja começa a tomar forma, crescer. Pouco tempo depois começa uma dura perseguição, tudo, claro, com a permissão de Deus, porque Deus queria que a igreja saísse pelo mundo afora, e isso aconteceu, porque quando chega a perseguição ali em Jerusalém, boa parte dos cristãos vão para Antioquia, para outras regiões, fugindo da perseguição, e lá começa a fazer discípulos. O propósito de Deus com a igreja é fazer discípulos e ensiná-los a obedecer ao Senhor. Nós estamos estudando e começamos na escola dominical a estudar sobre 9 marcas de uma igreja saudável. Espero que você esteja participando e assistindo. Essas aulas são importantíssimas. Como nós podemos ter uma igreja saudável, uma igreja firme, uma igreja onde é fundamentada na palavra de Deus. E essa igreja, que é a nossa igreja mãe de todas as demais igrejas, em todo o tempo, desde que Cristo subiu aos céus até os nossos dias, a igreja de Jerusalém era uma igreja exemplar. E como nós podemos ser uma igreja exemplar? Como nós podemos ser uma igreja realmente que está firme com o Senhor, uma igreja madura, uma igreja equilibrada? Nós temos que se preocupar com isso.
Vivemos dias difíceis, onde muitas pessoas se apresentam como sendo do povo de Deus, muitas igrejas se apresentando como sendo igrejas que seguem Jesus, mas quando nós olhamos as suas crenças, as suas ideias, nós vemos estar muito longe daquilo que diz a palavra de Deus. Então, ou seja, quais são as marcas dessa igreja, de uma igreja madura, equilibrada, que foi a igreja de Jerusalém? Vamos compartilhar com vocês. Era uma igreja perseverante. No versículo 42 e no versículo de número 46, mostra para nós, revela para nós, que aquela igreja era uma igreja perseverante, que perseverava. Uma igreja que não perdia o seu ânimo, não perdia o seu propósito, que não se abalava com qualquer coisa, uma igreja que estava firme e forte com Cristo. Ou seja, a perseverança é uma marca do cristão. A perseverança, ela não tem poder para salvar. Ninguém é salvo porque persevera. Ninguém é salvo porque é obediente aos mandamentos de Deus. Ninguém é salvo porque vai para a igreja todos os dias. E aquela igreja era uma igreja que estava todos os dias perseverantes no templo. Até aquele momento a igreja ainda ia para o templo de Jerusalém. Eles ainda não tinham desvinculado totalmente. Estavam indo ainda para o templo em Jerusalém, segundo alguns estudiosos da Bíblia, alguns comentaristas da palavra de Deus. Ou seja, como é que eu posso ser uma igreja perseverante? Então, ou seja, a perseverança é uma marca do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro persevera. Ele há de perseverar, ele há de permanecer firme nos caminhos do Senhor. Por mais que sejam as turbulências, as dificuldades, as batalhas que ele vem enfrentar, ele permanecerá firme e jamais irá desanimar com Cristo. Então era uma igreja que vivia, eles eram perseverantes. Aqui o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou algumas versões traduzem nos ensinos dos apóstolos. Eles não trocavam o que a Bíblia diz, eles não abandonavam as Sagradas Escrituras por qualquer filosofia e ideologia que surgisse. E olha que surgiram na época dos apóstolos já pessoas pregando evangelhos mentirosos. Tanto é que havia os judaizantes, aqueles que pregavam que se o crente não guardasse toda a lei, ele não seria salvo, que o crente deveria se circuncidar. Nós lemos lá, se você ler lá Gálatas, se você ler Efésios, Paulo trata desses assuntos. Havia os gnósticos, que era uma seita que pregava que a salvação vem através do conhecimento. E João, no seu evangelho, ele combate isso. Ele mostra que o Logos, e o povo naquela época tinha uma ideia grega que você tinha que alcançar o Logos, e você alcançava a perfeição assim. Ele mostra que o Logos verdadeiro é Cristo, que é a nossa sabedoria, que é o nosso rei. Então aquela igreja perseverava naquilo que os apóstolos ensinaram. Nós temos, meus amados irmãos, que estar firmes na palavra de Deus, jamais desanimando, jamais olhando para a direita e para a esquerda, jamais negando essa palavra. Tem pessoas hoje com filosofias estranhas, contrárias à palavra de Deus, nós temos que filtrá-las pela palavra de Deus. E assim, esse texto nos ensina. Era uma igreja que estava perseverante também na comunhão. Era uma igreja unida na comunhão. E a comunhão não se limita somente no templo. Nós não podemos hoje estar lá em nosso templo, devido a essa questão da Covid-19. As igrejas, na sua maioria, estão com as portas fechadas. Nossa denominação, as igrejas ainda não voltaram, estão se decidindo ainda, conversando, pensando num possível retorno. Mas nós não podemos estar lá. Mas a nossa comunhão transcende o templo. Você pode ligar para o seu irmão, você pode mandar uma mensagem via WhatsApp, via Facebook, ou seja qual for a rede social. Nós não podemos visitar uns aos outros, mas podemos estar em comunhão uns com os outros. Como é feliz receber uma ligação de irmão. Domingo eu recebi uma ligação da irmã Dalva, que gostoso. Tinha outros irmãos também que viram e mexem, me ligam. Outros irmãos da igreja também me ligam. Como é gostoso, porque nós nos sentimos amados por aqueles irmãos. Eles se preocupam conosco. E assim também nós temos que fazer o mesmo. Então você possa ter esse papel. A comunhão envolve orarmos uns pelos outros. Você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado por aqueles que passam dificuldades? Você tem orado pela igreja perseguida? Olha, são nossos irmãos que estão lá do outro lado do planeta,
No final do culto eu vou passar um vídeo novamente sobre a igreja perseguida. Estão lá e são nossos irmãos em Cristo. Estamos em comunhão com eles também. Era uma igreja que perseverava nas orações, no partir do pão. O partir do pão tem a ver com a comunhão, uma igreja que celebrava a ceia do Senhor com alegria, porque aquele momento era um momento tão singelo que eles lembravam o que Cristo fez por eles. E na ceia nós memorizamos o que Cristo fez por nós, que Ele é o pão da vida, que Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, que deu o seu sangue para nos salvar. E eles perseveravam na oração. Hoje o nosso culto de oração, a oração não somente se resume hoje aqui nesse momento, mas a oração também deve alcançar muitas e muitas pessoas que necessitam. Nós possamos orar diariamente, orar pelos motivos que nós temos levantado, orar pelas nações que necessitam, orando pelo Paquistão, orando pelo nosso Brasil, ore pelos nossos governantes. Eu sei que nós não defendemos nenhuma bandeira política, saiba disso, nós não defendemos nenhum político. Jamais eu estarei pregando a favor desse ou daquele político. Jamais darei meu púlpito para algum político. Mas nós temos que respeitar nossas autoridades que são colocadas por Deus, a Bíblia assim nos ensina, e temos que orar por eles. Interceder por eles. Então era uma igreja que perseverava na oração e era uma igreja assídua. É uma igreja que estava unânimes no templo. Irmão, meu amado irmão, saiba disso. O templo do Senhor somos nós. A Bíblia nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 19. É um texto que fala o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, a Bíblia nos ensina claramente que nós somos templo do Espírito Santo. Nós não podemos estar lá no culto, cultuando a Deus, lá juntos, como o povo de Deus, é maravilhoso, eu amo estar ali com os irmãos, mas não podemos esquecer que Deus é adorado onde quer que nós estejamos. Seja em casa, seja no hospital, seja no trabalho, seja onde for. Martim Lutero, quando ele instituiu a Reforma Protestante, e os reformadores foram muito importantes nisso, eles trouxeram, né, ou seja, eles não inventaram uma doutrina nova, mas voltaram para o que a Bíblia diz, o que Paulo falou, o que a Bíblia diz desde o início da igreja, que nós somos santuário de Deus, e que nós somos sacerdotes do Deus vivo, cada um de nós, os sacerdotes de todos os crentes. Nós não necessitamos mais de alguém que interceda por nós, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e nós podemos falar com Ele, e Ele, assim, nos ouve. Então, ou seja, era uma igreja que era perseverante, uma igreja que tinha essa marca, né, a marca da perseverança, uma igreja que estava unida, que diz aqui no versículo 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só, eles chegaram ao ponto, eles tinham tanta convicção que Cristo voltaria por aqueles dias, porque eles viram o Senhor subir, o anjo falando que Cristo haveria de descer, assim como ele subiu. Eles tinham uma esperança tão viva, tão confiante, que os bens materiais, meus amados irmãos, não diziam nada para eles, nada para eles. E eu fico triste e revoltado quando vejo crentes atrás de coisas materiais, pastores pregando o evangelho material, não o evangelho espiritual, levando crentes a serem gananciosos, avarentos. Esse não é o evangelho de Jesus, porque aqueles irmãos abriram mão de tudo, porque para eles a maior riqueza estava separada nos céus. A maior riqueza era seguir a Jesus Cristo. Então eram crentes maravilhosos que tinham isso, né? Eram perseverantes, unânimes no templo, perseverantes, unidos com o Senhor. Eles eram uma igreja que também louvava a Deus de todo o seu coração. Versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só que maravilhoso, né? Deus ia acrescentando, Deus ia abençoando aquela igreja. Meus amados irmãos, o nosso papel como povo de Deus é sairmos e trabalharmos, é divulgarmos a palavra do Senhor. Os nossos vídeos estão sendo assistidos por muitas pessoas, saiba disso.
Nós estamos tendo um alcance de pessoas que estão assistindo nossos vídeos muito maior do que quando nós estávamos lá fisicamente. Queremos explorar mais essa ferramenta. Quando nós retornarmos, vamos explorar mais, gravar nossos cultos e tudo mais. Estamos trabalhando para isso. Mas interessante que Deus, quando a igreja do Senhor Jesus é uma igreja perseverante na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão, na assiduidade, na adoração, Deus promove grandes e grandes resultados na vida desta igreja. Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Muitas pessoas foram alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. Que nós possamos buscar isto, ser uma igreja saudável, uma igreja viva, uma igreja que sirva ao Senhor de todo o nosso coração, uma igreja que seja perseverante nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Fique com Deus. Amém? Vamos agora, nesse instante, estarmos dando sequência ao nosso culto. Estaremos agora passando alguns slides com alguns motivos de oração. Que você possa olhar com atenção esses motivos, estar orando. Nós temos enviado todos os dias, mandamos no nosso grupo de WhatsApp esses motivos de oração. Eu coloco aqui na tela, se você quiser anotar, anote, grave. Vamos estar orando para essas pessoas. São pessoas que necessitam. E eu peço que ore, né, por conforto. Algumas pessoas perderam seus entes queridos, alguns pela Covid, outros talvez por outros motivos. Eu mesmo perdi meu tio há poucos dias atrás, lá em Minas Gerais. Ore pela minha família que está lá. Ore pela família da nossa irmã Cristiane, que perdeu a sua tia. Seu tio está internado no hospital, também com Covid. A tia dela morreu com Covid, seu tio morreu com Covid. Nós não retornamos aos cultos ainda, meus amados irmãos, porque nós não sentimos ainda a segurança de poder reunir um grupo maior. Nós temos nossa igreja, a maior parte da nossa igreja são pessoas acima de 60 anos. São grupo de risco. Inclusive eu, como pastor, eu tenho hipertensão, eu tenho predisposição a diabetes, então nós temos que tomar certos cuidados. Então, mas ore por isso. Deus repreende esse mal. Deus tem poder sobre isso. Tenha certeza. Nós cremos no milagre de Deus, que Deus pode fazer grandes obras, que Deus possa abençoar. Então, ore pelo tio da irmã Cristiane, que está no hospital, pela família dele que está também contaminada com esse vírus. Ore por conforto, a irmã Silene. Tem 2 amigos meus que morreram também recentemente, da minha idade. Um chamava Ivo, outro chamava Adelson, eu coloquei o nome deles aí. Ore pelos demais motivos de oração. Ore pelos nossos idosos, né? Ore pela irmã Dalva, pela irmã Alzira, pela irmã Júlia. Queria mandar um abraço para elas, especial para elas. São irmãs dedicadas, irmãs firmes com o Senhor, que estão se cuidando, que Deus proteja a vida delas poderosamente. Temos orado por vocês, viu, irmãs? Tenha certeza disso. Irmã Dalva, irmã Júlia, irmã Lila, que nós temos orado também, né, irmã Lila? Um grande abraço para a senhora. Irmã Alzira, que Deus abençoe cada um de vocês e cada família da igreja, que Deus abençoe cada uma das famílias, em nome de Jesus. Vamos ver agora os slides, depois estaremos orando ao nosso eterno Deus.
sua paz, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia.